Negócio fechado no Flamengo, o novo reforço já chegou no Rio. Mas antes, galera, desse pacotão de notícias diárias sobre o Flamengo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Trabalho para atualizar a gente então do Flamengo. Eu acho que ele tem que explicar com quem que ele... Landim, Gabigol e a agenda do rubro-negro. Bom dia, Pedro. Tudo bom, Mari? Bom dia para você, bom dia a todos os companheiros aí que estão no estúdio, também os companheiros que vão entrar daqui a pouco, quem está assistindo a gente, enfim. Um abraço a todos. Sextou, sexta-feira, está chegando daqui a pouquinho para sextar para todo mundo. E o Flamengo já está, o elenco principal do Flamengo está em Orlando, na Flórida, para a sua pré-temporada. Vai ficar por lá pelo menos 13 dias, tem 2 amistosos, um já nesse fim de semana contra o Philadelphia Union. Então vai disputar esse primeiro amistoso, talvez até uma estreia do De La Cruz. Não se sabe ainda, pode ser contra o Orlando City também no dia 27, depende mais do Tite, de como o jogador está se sentindo. Então tem toda essa preparação e na chegada da delegação lá nos Estados Unidos, depois do jogo em Manaus, o presidente Rodolfo Landim conversou com alguns dos companheiros de imprensa. E aí, lembra, Mari, que eu falei na última semana que eu tinha perguntado diretamente ao Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, na apresentação do De La Cruz, sobre a questão do Gabigol, renovação de contrato. O agente dele tinha dito que existia um acordo verbal e ele driblou, saiu pela tangente. Pois bem, Rodolfo Landim foi perguntado novamente sobre isso, de forma mais incisiva também pelos colegas, e ele não ficou em cima do muro, não. Falou sobre o caso Gabigol. E a gente ouve agora o que disse o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ela não está. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele, essas, então, como vocês mesmos já informaram, já vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é o jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo. E ao final do campeonato, ao final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo, nenhuma avaliação. Eu acho que ele tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. Tá, então, Rodolfo Landim falando sobre esse assunto Gabigol, que com certeza vai dar muito pano para manga daqui a pouco, como diriam os antigos, mas a gente desenvolve mais o tema. Então, domingo o time tem esse confronto lá nos Estados Unidos, enquanto o time alternativo joga o Campeonato Carioca em João Pessoa, na Paraíba, vai disputar contra o Nova Iguaçu. Então tem jornada dupla do Flamengo no domingo, Estados Unidos, João Pessoa, pelo Carioca. Então a gente vai ficar ligadinho e tem essa novela Gabigol. Daqui a pouco a gente desenvolve, Mari. Até esse primeiro jogo em 2024. É sobre a instituição Gabigol com a camisa do Flamengo. Acho que tem algumas parcelas aí. Essa temporada foi abaixo, ele sabe disso, ele se reapresentou antes, ele treinou nas férias dele, porque ele sabe que na temporada passada, muito em função do comprometimento dele, as coisas não aconteceram. Coletivamente não aconteceu no Flamengo e individualmente também não. Então ele se reapresenta antes, ele tá fininho, ele tá se dedicando, mas tem uma questão de escolha técnica. O Tite, em vários momentos em que teve que escolher entre Gabi e Pedro, antes de ser técnico do Flamengo, ele escolheu o Pedro. Inclusive na Copa do Mundo. Porque, de acordo com o que ele pensa de futebol, é o cara que mais se aproxima das qualidades e daquilo que ele enxerga de característica para o seu time, para o funcionamento. Até aí, tudo bem. Só que a gente está falando de um cara do tamanho do Gabi dentro do Flamengo. Até a gente pode questionar o que foi a temporada passada, como você falou. Se pegar um recorte muito curto, de fato, ele entregou muito pouco. Mas ele, em qualquer time do Brasil, ele muito provavelmente seria titular. Tecnicamente é um cara que a gente sabe que responde muito, e aí fica essa questão, o Flamengo vai ter condição de bancar ele no banco e ele também vai querer isso? Fica toda essa novela. É um cara que a gente sabe que esportivamente entrega muito e ainda pode entregar. Eu só achei essa entrevista do Landim meio...
Não sei, Léo, se eu que estou problematizando, porque eu sei o tanto que isso repercute. A gente está falando sobre isso aqui, o torcedor fala nas redes sociais, isso chega no Gabigol. A gente sabe como o ego de dirigente, jogador, pessoas envolvidas no futebol é um ego muito fácil de se ferir. E aí eu achei meio fora do tom. Depois o Landim, ele até elogia, tá? A gente até não colocou exatamente toda a entrevista dele, mas ele elogia, ele compara com o Zico, ele fala sobre o tamanho da idolatria do Gabigol com a camisa do Flamengo, depois ele explica a importância. Mas é um tom meio de tipo, a gente não conversou. Me fala com quem esse empresário conversou, que comigo não foi, sabe? Bom, para começar, já fica claro que alguém não está falando a verdade, né? Porque quando você tem duas versões tão distantes assim, um garantindo que teve conversa e o outro que não, claramente a verdade, não é que a verdade está no meio aí, ou essa conversa ou é um ou outro. Ou teve ou não teve. Outro ponto, assim, eu penso muito no aspecto técnico, que a Nath já colocou muito bem, e penso muito na questão do ativo também. O Gabigol vai fazer, em agosto, 28 anos. Ele ainda é um jogador com valor de mercado, no sentido de que é o tipo de jogador que você, não importa como você o veja no time, você não perde de graça. O jogador de futebol é um ativo hoje. Então, assim... Ainda mais a rival. Entendeu? Então, qual que é o cenário aqui? Se você não tem a garantia de que o Gabigol vai renovar o contrato, você deveria começar a pensar seriamente em vender, para pegar algum dinheiro. Porque isso é negócio também. Né? Mas Léo, vamos com calma, assim. Para mim está sendo tratado também de uma forma, não pela gente aqui, mas... Cara, a gente tá falando do Gabigol também, não parece tudo meio, tipo assim, eu tô vendo, não sei se eu vou renovar, se não for, eu vendo. Então, mas esse que é o ponto pra mim, não é pra chegar no meio do ano sem saber se o Gabigol vai renovar ou não vai renovar. Eu acho que essa é uma questão pra sentar e resolver já. Não é produtivo pro ambiente do Flamengo, não é produtivo pro Tite, não é produtivo pro Gabigol, isso que o Landim tá falando, vamos ver mais pra frente. Eu não acho que tem que ser visto mais pra frente. Eu acho que tem que todo mundo sentar na mesa e resolver já. Vamos renovar aqui, vamos assinar um contrato de 2 anos aqui, de 3 anos que seja, porque Gente, de novo, ele tem 27, vai fazer 28 anos no segundo semestre ainda. Ele é um jogador com tempo útil, muito tempo útil pela frente e com valor de mercado. Então, eu acho a decisão de deixar rolar e esperar para ver lá para frente muito ruim. Até porque você pode chegar as condições são diferentes, são jogadores diferentes, com idades diferentes, mas você pode chegar ali em dezembro e ver ele saindo de graça, como disse Bertozzi, e ele, querendo ou não, ele tem uma força dentro do Flamengo, pelo que foram esses anos, muito grande. Veja o Everton Ribeiro. O que aconteceu? Saiu. Mas ele já estava realmente com uma idade avançada, a gente não queria mais. Entendo. Vai chegar um dado momento que você vai ver o cara escorrendo pelas mãos e você não vai tirar nada em cima, você não vai ter mais nenhum aproveitamento esportivo, porque se ele se sentir desvalorizado, será que ele vai ser o mesmo rendimento da temporada passada? Tem uma série de questões aí. E nessa briga, Pedro, não sei se você concorda comigo ou se você consegue trazer um panorama até de torcedores do Flamengo que você tenha contato, que nessa briga o Gabigol tem mais força do que a diretoria. Landim tem muito menos crédito com a torcida do que o Gabigol tem de crédito com a torcida, certo? Imagino que sim, Mari, porque por mais que o Gabigol tenha passado por um desgaste em 2023, uma parcela da torcida reclame dele esportivamente ou alguma outra atitude, como o beijinho para o Dorival na final da Copa do Brasil, que o Gabigol tem a sua parcela também nesse desgaste. Ele tem um grande crédito, né? É o grande ídolo assim, dessa turma de 2019, é o grande ídolo para muita gente pós o Zico, então ele representa demais para o Flamengo. E é uma luta meio silenciosa agora, né? O Landim externou um pouco mais isso agora, deixou bem mais claro, porque quem faz esse arranjo com o Gabigol é o departamento de futebol, é quem comanda o futebol ali, Marcos Braz, Bruno Spindel, toca a renovação. As informações no final do ano passado que a gente tinha também, estava bem adiantado, só que aí chegou um determinado momento o Flamengo em crise, uma crise bem profunda, perde a Copa do Brasil, etc. E aí estanca ali, tem que parar essa situação. Você não pode renovar com o Gabigol por valores, enfim, com aumento de salário, um contrato mais longo. E aí dá para estancar, porque chega na cúpula, bate na cúpula do Flamengo
E isso daí para o Rodolfo Landim e seus pares, então entendem que não é o momento. Só que você tem que... a diretoria do Flamengo também tem que analisar, e analisa também, tem um capital político aí em ano eleitoral também. Você pode perder o Gabigol para outro clube rival do país, perder o grande ídolo da gestão, Rodolfo Landim, para outro clube rival aqui, seria complicado também. E por mais que ele assine o pré-contrato e possa sair no final do ano, não vá anunciar, ou por mais que não admita que assinou um pré-contrato, vamos dizer, a informação vaza, que tudo vaza, obviamente, já cria um desgaste para permanência e tudo mais. Então fica bem complicada essa situação. E no Flamengo tem sido difícil, né? Essa questão de acertou com o Andreas, mas não vai mais comprar o Andreas. Acertou com o Bruno Henrique em determinado prazo, mas não é bem assim, mas depois tem que voltar atrás. Então tem sido um estica lá, estica daqui, com os jogadores que tem causado desgaste, e agora talvez o maior desgaste de todos com o Gabigol. Porque o próprio Gabigol foi para as redes sociais numa época ali, na hora que estava bem ali o bafafá do Corinthians, etc., até desmentindo algumas questões que ele teria exigido no contrato ali de 5 milhões de não sei o quê, luvas, outros benefícios aí nesse contrato. Então o Gabigol também atento ao que estão falando sobre a negociação dele com o Flamengo. Você, Natália Ferrão, presidente do Flamengo, Natália Landim, Gabigol, empresário, contrato na mesa. Você renova com o Gabigol? Esportivamente, eu renovaria. Esportivamente? Mesmo não estando na melhor fase? Mesmo não estando na melhor fase. Mas um contrato de quê? Qual seria ali o ideal para você? Não, contrato de 2 anos. E não aumentaria muito o salário, assim, em relação ao que ele já ganha. Que o Pedro pode trazer melhor para a gente essa questão de números e como está o contrato dele. Mas é o que eu penso. A não ser que seja uma venda para o exterior, você hoje pensar num Gabigol saindo do seu time para reforçar um rival que vai disputar com você títulos, é muito complicado. Então, assim, se eu tenho a opção de renovar com ele dentro de umas condições que me agradam, porque eu entendo o movimento do Flamengo em pensar em renovação, oxigenar, eu entendo essa necessidade, mas ele é um cara jovem. Ele é um cara que ainda pode render muito. Só que você também tem que ver o lado do técnico. E aí, Tite, a gente segura um cara de 3 milhões no banco ou a gente faz negócio com ele? Então tem que entrar uma onda de conversa com o treinador. Se o Tite falar, não, pode segurar ele porque ele vai ser usado, eu vou mesclar muitos times ao longo da temporada, não vai ser sempre o Pedro que vai jogar, no Campeonato Brasileiro que vai jogar o Gabi, ok. Agora também segurar um ativo de 3 milhões no banco, insatisfeito, para sair de graça no final do ano? Eu quero pegar nesse ponto do Tite, mas eu quero ouvir também o Leonardo Bertozzi, dirigente. Quais as condições e se você assinaria uma renovação? Sim, a minha prioridade seria a renovação. Eu acho que o risco de perder o Gabigol, além do meu capital político, eu teria problemas esportivos também. E além do risco de ver o Gabigol jogando contra mim no ano que vem. Né? Eu acho que essa é uma questão. Mas colocando na mesa também a realidade dele no mercado. Sim. Hoje o Gabigol não é um jogador que, até em outros momentos, já se olhou na Europa para ele, dar uma chance pro Gabigol, uma segunda chance pro Gabigol na Europa, num campeonato de primeira linha. Hoje não é o cenário que ele tem. Uhum. Então, na hora de colocar os números na mesa, discutir salário, discutir luvas, né, que é o bônus de assinatura, tem que ser tudo realista também. Eu acho que você não deve esperar pedidas fora da realidade. Sentar, conversar e chegar no denominador comum. Mas seria minha prioridade, sim, renovar, continuar com o jogador. Entendo que o Gabigol tem muito tempo útil ainda. O ano passado foi abaixo, mas o crédito histórico dele é muito maior do que isso. Cara, e o torcedor gosta dele. Eu tenho certeza que o Tite entende como pode usá-lo bem ao longo do ano. O Tite é um técnico muito bom e capaz de adaptar os jogadores ao que ele precisa. Então, eu presidente, faria todos os esforços para que ele ficasse. E só esse cuidado, para encerrar aqui o assunto, de também isso não virar jogar a responsabilidade para o Tite, né? Uhum. A diretoria se esquivando talvez de uma decisão também dela e deixar assim, já que o Tite é muito grande também, ele toma a decisão ali se quer o Gabigol ou não, e depois eu falar, não tinha espaço no elenco, e se exime de responsabilidade nesse sentido, né? Até para não queimar o Tite nesse sentido. Mas essa é uma característica dessa gestão, né? Sim. E pedir ao treinador que cuide de departamentos que não cabem a um treinador. Uhum. Cuidar do futebol, abraçar o futebol de uma forma que teria que ser a parte administrativa. Pedro, obrigada, viu? Liberado, obrigada. Os dois lados, mas que também a gente não sabe o que eles falaram um para o outro. A gente está ouvindo o que ele disse na coletiva. Bom,
Você ia preferir jogar no Bournemouth, no Sassuolo ou no Flamengo? Flamengo. Por que eu tô falando isso? Matias Vinha. Matias Vinha, lateral esquerdo, de 1,80 m, bom, lateral alto, né? Muito próximo, Bigode. Já tem página até postando que fechou, mas o Flamengo ainda não oficializou. É o cara ideal para substituir Felipe Luiz e para ser o dono da lateral esquerda? Sim, para mim sim. Até pelas características do Vinha, né? É um lateral que gosta muito de jogar por dentro, como o Felipe jogava. Óbvio que cada um tem o seu estilo, os estilos são distintos, mas eu acho que para o que o Tite pensa para o Flamengo, o Vinha, se não é o nome ideal, é um dos principais nomes. Eu não o Flamengo vai virar 50% da seleção uruguaia, né? Vai. Lateral esquerdo, lateral direito, De La Cruz e Arrascaeta. Vinha, Varela... Mas vinha ou vem? Eu achei que você não fosse falar isso. Que piada horrorosa. Não, mas aí tem que esperar a negociação dar errado. A gente quer que dê certo. Que eu ia falar, olha, o Matheus vinha, mas não vem. Não, mas tomara que venha. Tomara que venha. Não, ele quer. Pô, tu quer Sassuolo ou tu quer Flamengo? Não, parece que agora a única pendência é saber o valor que o Flamengo precisa pagar ao Sassuolo. Ao Sassuolo, porque o Vinha está emprestado pela Roma ao Sassuolo. Tem uma taxa de vitrine que a gente chama que o clube que está mostrando o jogador, né, que está utilizando o atleta naquele momento, tem que receber para isso, mas é uma coisa que é decidida entre Sassuolo e Roma. É entre eles lá, e o Flamengo só repassa. É ruim quando você depende de terceiros para resolver um problema que você está interessado. Acho que já está resolvido, já tá resolvido. É só um repasse. O diretor esportivo lá da Roma já afirmou, inclusive a Roma que demitiu o Zé Mourinho, né? Agora Daniele De Rossi é o treinador da Roma. Que foi capitão da Roma, né? Foi capitão da Roma durante muito tempo, De Rossi, foi um grande jogador. O De Rossi é aquele que dá porrada em todo mundo? Acho que é campeão do mundo com a Itália, sim. Ele é primo do... Valentino Rossi. Reginaldo. Pô, tá de brincadeira. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Cara, já bebeu muito com essa música lá em Realengo. Não vem de história, não. Hoje é recreio. Hoje é do carta da diesel. Mas tu andava naquela marca lá da feirinha lá de Realengo. Diesel não, True Religion. Respeita, tá? Bom, deixa eu falar do Vinha, cara. Pô. Vinha? Mal vendo, velho. E dentro das características é o que mais se aproxima do Felipe. Do Felipe. Assim que a gente tem de lembrança. Mais um pra lascar o Flamengo na Copa América, né, Bigode? E lembrando que o Brasileirão não para na Copa América. Tá, e o Flamengo perderia o lateral direito, o lateral esquerdo, 2 meias, o volante Pulgar, provavelmente Gerson. E quem sabe o Pedro. Quem sabe o Pedro. Que agora é o Dorival, o treinador da seleção. A gente tem que também se tocar. Pô, mas aí não também, Dorival. Não precisa não. Eu, hein? Bom, o Flamengo segue negociando com Luiz Henrique, segundo Landim. Tem que definir logo também, né? Mas aí eu acho que já, se o Flamengo for, vai ter que abrir o cofre para trazer o Luiz Henrique, porque a pedida dos espanhóis não é baixa, o Flamengo vai ter que ir ali, valor próximo de 15, talvez 13, mas aí, lembrando que o Flamengo já deu 16 no De La Cruz. Mas não faz muito sentido você vender o cara por 9, comprar por 9 e vender por 18 sem ele ter ganho nada. Se ele tivesse ido pra lá, ganho 2 La Ligas, 2 Champions, artilheiro, beleza. Agora os caras pagaram 9, o Flamengo quer pagar 11. Já tem 2 aí de bônus. O cara quer 18? Que loucura é essa? Casal de quem quer comprar, mano. Eu também acho. É negócio. Então ele não quer vender, ele tá de marola, igual o cara lá com o Claudinho. Quero 15, quero 20. E a gente aqui, Claudinho! E nada. Pode ser. Tem dinheiro? Quer comprar? Então paga o que eu tô pedindo. E o Luiz Henrique, inclusive... Quanto é a multa? Ou deposita a multa. Não, mas a multa é bem maior. Então, já bota o Chaves aí que eu vou dar uma notícia ruim pro Léo Pereira. Bota o Chaves aí pra mim, ô Grafite. Caraca. Léo Pereira, olha pra mim. João Gabriel, meu estagiário tá aqui. Bota o Chaves, por favor. Senhor do Botafogo, eu sei que vocês querem muito ala, joga muito. Jogou com o Fernandão no Vasco. O que eu falei aqui anteriormente, muita gente acha que o Flamengo está indo a passeio, tirar foto na Disney, com o Mickey, com a Minnie. Não é nada disso, muito pelo contrário. A comissão técnica do Tite prevê aí 11 sessões de treinamento, apenas 2 folgas, num período de quase 2 semanas, cerca de 13, 14 dias que eles ficarão por lá. Além disso, são 2 amistosos preparatórios. O De La Cruz, por exemplo, ele pode estrear com a camisa do Flamengo. É um amistoso contra o Orlando City, que é o principal clube da MLS atualmente. Então não é uma viagem a passeio, muito pelo contrário. Eles terão muito trabalho, será um período muito bom para o Tite aproveitar esse restante de pré-temporada, porque será uma temporada extremamente difícil para o Flamengo, uma temporada que o Flamengo será muito exigido
pela cobrança, pelo fato de não ter vencido em 2023. Porém, entretanto, todavia, o Tite está fazendo um trabalho sensacional. A gente pôde ver na estreia do Campeonato Carioca que a preparação física não foi problema. Muito pelo contrário, os jogadores estavam muito bem na partida, naquele duelo que foi 4-0 para o Flamengo. Muita gente fala do De La Cruz, Pedrosa, e é um grande jogador, mas, na minha opinião, o maior gol do Flamengo para a temporada de 2024 ele foi marcado no ano passado com a chegada do Tite. Começar uma temporada com um treinador desse calibre, com a experiência dele e com a capacidade de gestão de pessoas, que eu acho que era o que mais o Flamengo precisava naquele momento, para mim foi o maior gol do Flamengo na temporada. Além dele ser um cara extremamente conhecedor de futebol, ele é um cara respeitado. Precisava arrumar a casa no Flamengo, precisava de alguém que falasse assim, ó, não é assim, é dessa forma aqui. Você quer reclamar? Estamos abertos ao diálogo, tenho minhas posições, sou um cara respeitado, sou um cara que tem uma história dentro do futebol, então se eu tiver que colocar alguém no banco, não adianta ficar de cara feia pra mim, porque essa é a minha decisão. Então o Tite é tudo isso. E um trecho da entrevista coletiva dele, depois da partida, que me chamou a atenção, foi ele falando sobre os reforços. Ele falando assim, se vier alguém mediano pro Flamengo, se vier alguém que não vá realmente dar um up, eu não quero não. Eu vou dar oportunidade pros garotos da base. Agora, se vier um cara realmente que vá mudar o patamar, pode vir. Agora, se for para buscar jogador mediano no mercado, eu vou dar oportunidade para os garotos da base. Eu acho que esse é um pensamento maravilhoso, é um pensamento que todo técnico deveria ter. Não só para ficar preenchendo, inchando o elenco com o jogador. Tem que dar oportunidade para os caras da base e para vir, tem que vir alguém bom, tem que vir alguém melhor do que o elenco atual. Vene, fala. Mas é por isso que eu defendo, eu sou contra essa ideia do torcedor, tem que ter reforço, cadê reforço? O Flamengo não está contratando. Eu falo, o time do Flamengo que entrou em campo na estreia do Campeonato Carioca, sejamos francos, não é um time que consegue bater de frente no Campeonato Carioca e no início da Libertadores. Briga por tudo. E por isso que eu falo assim, a janela de transferência do Flamengo tá boa, porque trouxe um craque do futebol sul-americano e manteve o time titular. Não perdeu, por exemplo, o Léo Pereira recebeu proposta para sair. O Flamengo falou, não vai sair. E quem sair é porque, de fato, o Flamengo entende que não vai ser aproveitado pelo técnico Tite. Tanto é que tem um caso do Thiago Maia, que muita gente achava que estava acertado com o Internacional, e o Flamengo está dificultando a vida, por quê? O Flamengo entende que é um jogador importante, sobretudo na Copa América, naquele período ali que serão 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Eric Pulgar será convocado para a seleção chilena com certeza, e o Flamengo, de uma maneira indireta, iria reforçar um rival no Campeonato Brasileiro, que é o Internacional. Por isso que o jogador, ele não foi transferido, o Flamengo bate o pé, pedindo 5 milhões de euros pela venda, o Internacional oferece 3. E o Flamengo fala, beleza, se quer comprar o meu jogador e eu não vou deixar reforçar um rival, que pague aquilo que a gente está pedindo. Enquanto isso, o jogador segue no Rio de Janeiro, ele não viajou para Orlando com a delegação e ele pode ser aproveitado no Campeonato Carioca junto com a garotada, porque ele é jogador do Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo e está recebendo salário em dia. Parece o Léo Ortiz.